Olá, um ótimo dia e um feliz despertar a você com a graça e a paz de Jesus. Nosso estudo hoje será no capítulo 17 de Juízes, em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. E o tema: Cuidado com o achismo. Em nossa vida, existe o certo e o errado. Mas hoje vivenciamos o perigo do relativismo, onde a maioria acredita que tudo é relativo. Por que isso é tão perigoso? Vivemos tempos extremamente difíceis, onde os valores estão invertidos, a imoralidade só aumenta, os vícios, os crimes e o pecado só aumentam em nossa sociedade mundial. Muitos perguntam ou pensam: até onde vamos? Embora Deus nos tenha dado o livre-arbítrio para fazermos nossas escolhas, por que precisamos ter muito cuidado com nossas opiniões próprias? Onde está a causa principal de todos os males que nos têm cercado em nossa sociedade atual? O que o capítulo de hoje nos mostra dentro desta reflexão? Juízes 17 destaca o declínio espiritual e moral dos israelitas durante esse período, bem como sua tendência de criar suas próprias práticas religiosas e desconsiderar a verdadeira adoração a Deus. O capítulo fornece um instantâneo do estado caótico e desordenado de Israel durante o período dos juízes, mostrando a influência da idolatria e a falta de autoridade centralizada ou de uma liderança religiosa. Este é o resumo, é uma introdução do estudo de hoje em Juízes 17. E vamos realmente conhecer mais a fundo a triste história deste período dos juízes através dos capítulos finais deste livro. Então, vamos para a análise e comentários agora dos versículos deste capítulo. Lembrando que você pode também ter acesso a este estudo para leitura no nosso blog da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Na descrição eu deixo o link para você. Os capítulos 17 a 21 distinguem-se dos demais do livro de Juízes. Não obedecem qualquer sequência cronológica. Então, vem um detalhe, ontem terminamos a história de Sansão. Não significa que estas histórias que vamos estudar nesses capítulos finais tenham acontecido depois. Não tem, portanto, uma sequência cronológica, tá? Os acontecimentos aqui descritos não têm indícios de datas. A seção é um apêndice do livro. A última parte do livro narra os problemas entre duas tribos. Dan, que falhou em tomar seu território, conseguiu migrar, mas erigiu um santuário. A tribo de Benjamim quase foi destruída quando travou uma guerra civil para proteger alguns de seus membros que violentaram uma mulher até a morte. Então nós vamos encontrar
nestas duas tribos os eventos descritos nestes capítulos finais, 17 a 21 de Juízes. 2 episódios formam um epílogo para a história dos juízes, escrevendo num período em que a monarquia, sob a dinastia de Davi, tinha trazido ordem e coesão à terra e restabeleceram um centro para a adoração ao Senhor. O autor, conforme já entendemos, foi o profeta Samuel, retrata esse período anterior dos juízes como um tempo funesto de decadência nacional, do qual seria liberto pela casa de Davi. Os episódios são relatados para mostrar o desordenado estado de coisas durante aquela época. Juízes 17 e 18 apresentam incidentes na casa de Mica e mostram a migração de uma parte da tribo de Dan, de seu território, entre o mar e a fronteira de Efraim, para a parte norte da Palestina, adjacente ao território de Naftali. Os eventos aqui descritos ocorreram possivelmente durante o tempo dos anciãos que seguiram a Josué, lá no começo, então, deste período dos juízes. O primeiro episódio ilustra a corrupção no culto prestado por Israel ao contar como Mica estabeleceu um lugar de culto local em Efraim, ajudado por um levita que alegava ser descendente de Moisés. Isso aqui me chamou a atenção. Era um descendente de Moisés, esse levita. Essa adoração paganizada ao Senhor é adotada pela tribo de Dan quando esta abandona a herança que lhe fora destinada e migra para a fronteira norte de Israel. No versículo 1, Mica, do hebreu Micaiehu, esta forma ocorre apenas neste e no verso 4. Nos outros pontos da narrativa é utilizada a forma abreviada Micá. O nome completo significa quem é como Deus, enquanto que a forma abreviada significa quem é como. No versículo 2, a história começa de modo abrupto com a devolução de dinheiro furtado. A mãe não parece ter ficado surpresa. Eram 1.100 ciclos de prata, que convertidos são 13 quilos de prata. A mesma quantia que Dalila recebeu de cada governante para trair Sansão. Aqui vem falando também, no verso 2, de maldições. A mãe de Mica amaldiçoou o ladrão, quem quer que ele fosse. A maldição foi séria, porque invocava poder sobrenatural para punir o ofensor. Mica confessou porque teve medo de não conseguir escapar da punição. O ladrão não poderia utilizar o dinheiro, segundo a superstição, sem sofrer retaliação por parte da divindade invocada. Longe de significar somente algumas simples palavras, a maldição era encarada como um agente do mal. Portanto, o medo da maldição foi o que parece ter motivado a devolução da prata furtada. Agora, a mãe de Mica diz: bendito do Senhor seja. A mãe não poderia desfazer a maldição, mas não queria prejudicar o filho. Por isso tentou cancelar o dano, proferindo o desejo de que o Senhor o abençoasse. Mica e sua mãe pareciam ser pessoas boas e morais, com um sincero desejo de adorar a Deus, mas desobedeceram a ele
ao seguirem seus próprios desejos, em vez de fazerem a vontade de Deus. Aqui onde mora o perigo, né? Como nós estamos considerando o tema, cuidado com o achismo. A atitude que prevalecia nos dias de Mica era descrita no verso 6. Cada qual fazia o que achava mais reto, ou o que achava certo. Isto é notavelmente similar às atitudes que prevalecem hoje. Mas Deus nos deu padrões, Ele não deixou a escolha de nossa conduta conosco ou aos nossos padrões. Podemos evitar nos conformar aos baixos padrões da sociedade ao observar seriamente os mandamentos de Deus e os aplicarmos à nossa vida. Independência e autonomia são características positivas, mas somente dentro do quadro dos padrões divinos. Precisamos ter muito cuidado. Uma imagem esculpida e uma de metal foi o resultado desta conduta de Mica e sua mãe. A imagem era provavelmente feita de madeira revestida de prata. O ídolo era feito de madeira maciça ou de um metal mais barato e revestido com a prata. Não é claro se a imagem de escultura e a imagem de fundição representam duas imagens distintas, ou apenas uma imagem de prata adornada com ornamento esculpido. O versículo 3 diz: dedico ao Senhor para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Essa declaração é altamente irônica. Por mais bem intencionada, a consagração da prata dessa maneira violava claramente o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe veementemente a adoração, o culto a imagens, o que indica ignorância espiritual naquele período. Parece que ela dedicou a prata a Deus em benefício de seu filho, Mica, para reforçar seu desejo de uma bênção, a fim de que Deus se agradasse de seu filho e não fizesse a maldição cair sobre ele. Parece que eram objetos separados, feitos com prata, com parte da prata consagrada. A religião dos israelitas havia decaído a tal ponto de acharem que poderiam honrar a Deus por meio de idolatria, contrariando uma ordem divina claramente explicitada em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos. A sinceridade no verso 4 da mulher é colocada em dúvida, uma vez que oferecera o total de 1.100 ciclos ao Senhor, mas depois aplicando somente 200. A imagem aparentemente era de um touro que pensavam Jeová utilizaria como seu trono. Nota-se a apostasia completa de Israel nas áreas civil, moral e também religiosa nesta parte do livro. Mica veio a ter uma casa de deuses no verso 5. Ele parece ter construído um santuário, literalmente ali uma casa para abrigar os ídolos de prata. O santuário ilegítimo, não autorizado pelo Senhor, era completo, com uma estola sacerdotal, inclusive, e um sacerdote. Aí descreve também os ídolos da família, ídolos do lar. Olha só, ainda no verso 5, como a estola sacerdotal, o terafim era empregado na adivinhação.
Este trecho todo marca até onde o povo de Deus haviam decaído dos princípios revelados na palavra do Senhor. Foram fundo na apostasia, né? O verso 6 destaca: não havia rei em Israel. Essa expressão faz supor que Juízes foi escrito depois de ter sido estabelecida a monarquia, onde o homem anda segundo os seus próprios conceitos. Não se pode esperar mais do que este trecho registra: roubo, mentira, religião carnal, imoralidade, idolatria, etc. Agora o versículo 7 e 8 descreve o levita. Nota-se a grande falta de um culto central para unir as tribos sob diretrizes divinas. A herança dos levitas era a de servirem ao Senhor na sua morada, no tabernáculo. Agora o versículo 8: partiu da cidade de Belém para ficar onde melhor lhe parecesse. Devido à apostasia dominante, os israelitas não estavam apoiando os levitas com os dízimos, como deveriam fazer. Uma vez que aos levitas não foi concedido território como as outras tribos, eles não podiam tirar o seu sustento da própria terra como os demais. Esse levita estava vagando, procurando um emprego e algum lugar para morar. O versículo 10, pai, isto é, no sentido religioso, termo de respeito, aplicado também ao profeta Elias e ao profeta Eliseu. Então, ali, chamaram o levita para ser um pai, no sentido religioso. 10 ciclos de prata, 120 gramas. A oferta de um salário, com moradia, roupas e comida, ia além do limite de resistência desse levita. Fica claro que as considerações materiais fundamentaram a sua decisão, pois posteriormente ele aceitou uma oferta ainda mais atraente, que vamos ver no próximo capítulo. No versículo 12 e 13, fechando este capítulo, diz que consagrou o sacerdote, contrário ao mandamento explícito de Deus, que limitou o sacerdócio aos filhos de Arão. Mica ignorava lamentavelmente as Escrituras. Hoje, fazendo um paralelo, enfrentamos a mesma situação, a indiferença para com Deus e seus mandamentos, ao passo que o povo carece de conhecimento das Escrituras. É incrível o paralelo que pode se fazer com este tempo de corrupção religiosa, moral e civil do livro dos Juízes com os nossos dias hoje. Não é mesmo? Pode parar e refletir que você verá uma semelhança, um paralelo muito semelhante. Agora, vamos considerar uma interessante reflexão no espírito de profecia. A vontade de Deus ou a minha? Deus não exige que renunciemos a coisa alguma cuja conservação nos seja de proveito. Em tudo o que faz, Deus tem em vista o bem-estar de seus filhos. Oxalá todos os que não aceitaram a Cristo reconhecessem que Ele tem algo incomparavelmente melhor para lhes oferecer do que o que eles mesmos buscam. O homem
pratica o maior dano e injustiça à sua própria alma quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Nenhuma felicidade legítima pode ser encontrada no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e vela pelo bem de suas criaturas. O caminho do pecado é de miséria e destruição. Muitos indagam: como devo eu fazer a entrega do próprio eu a Deus? Desejais entregar-vos a Ele, mas sois faltos de poder moral, escravos da dúvida e dirigidos pelos hábitos de vossa vida de pecado. Vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições? O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-vos a julgar que Deus não vos pode aceitar, mas não precisais desesperar. O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Esta é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou de escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha deu Deus ao homem. A ele compete exercê-lo. Não podeis mudar vosso coração, não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições, mas podeis escolher servi-lo. Podeis dar-lhe a vossa vontade. Ele, então, operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Vossas afeições centralizar-se-ão nele. Vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. Que texto profundo! Encontra-se no livro Caminho a Cristo, página 46 e 47. Percebem? Que ensinamento precioso este capítulo apresenta-nos a nós. Agora vamos aplicar ainda mais o que o estudo de hoje revela em nossas vidas. Há quem pensa que o fato de dar certo, fazer coisas erradas, implica na aprovação divina. Hereges que pregam heresias vêm aumentando o número de membros em sua congregação. Pensam que suas heresias são verdade, que a igreja rejeitou. Tal pensamento sucedeu com o acordo ilícito e contrário à vontade de Deus, que Mica realizou com Jonatas, o levita. Assim, o que caracterizava a apostasia declarada daquela época foi considerado bênção de Deus por eles. Que coisa terrível, não é mesmo? Sem fundamento na revelação, a religião será horrorosa perversão. É errado ser religioso fazendo o que parece certo. Ainda que funcione e seja conveniente por algum tempo, terá desaprovação de Deus. A religião bíblica não pode ser um arranjo, uma busca humanística para satisfazer a carência espiritual. Não dá para escolher o que dá certo em lugar do que é certo. Ainda que o resultado seja positivo, a prática desprovida da orientação divina será negativa, uma terrível abominação diante de Deus. Juízes 17 revela que Mica construiu para si um santuário com prata roubada.
Mandou fabricar uma estola sacerdotal e vários ídolos? Recrutou seu filho para atuar como sacerdote sem ser levita? Até que um peregrino levita de Belém apareceu por ali. Não era providência divina, de forma alguma, a vinda deste levita. Contudo, Mica acreditava possuir o favor de Deus devido ao seu santuário e sacerdotes particulares. Juízes é um registro da idade das trevas de deterioração e apostasia de Israel na terra prometida. O versículo-chave, como já vimos, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. O registro do fracasso de Israel na terra abrange cerca de 350 anos, conforme vimos na introdução do livro. 350 anos, de Josué a Saul. Juízes começa na concessão e termina em anarquia e confusão. Embora esteja quase no final do livro, a migração danita ocorreu na primeira parte do período dos Juízes, quando sucedeu esta história de Mica. O autor colocou como apêndice do livro, objetivando evidenciar a terrível apostasia vivida neste período, quando não havia rei em Israel. Agora vamos ao momento final de nossa reflexão. A tentativa de Mica em adorar a Deus de forma errada é um retrato de gerações e gerações que têm seguido pelo mesmo caminho. Por isso que Jesus, referindo-se ao grande dia de sua volta, disse que muitos se achegarão a ele dizendo: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, 22 e 23. Veja bem, fazer o que pensamos ser correto e não o que Deus nos manda fazer não se chama adoração, e sim contrafação. Assim diz o Senhor na sua palavra, Isaías 65, verso 2. Estendi minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Tendo à nossa disposição o Espírito Santo como nosso guia e mestre da palavra de Deus, não temos desculpas para permanecer no erro. Conheçamos e prossigamos. É o apelo do profeta Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Que em uma geração de verdades relativas, a verdade absoluta da palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, conforme escreveu Davi no Salmo 119, verso 105. Para isto, amigo ouvinte da palavra de Deus, vigiemos e oremos. E olhe este pensamento para a nossa reflexão neste dia. Não chame o seu achismo de Deus me falou. Olha que pensamento realmente incrível para os dias de hoje. Que Deus possa nos iluminar e possa nos conduzir pelo caminho certo. Que jamais
a nossa conduta seja pautada pelo eu acho. Eu acho que assim está certo. Mas que a nossa vida seja pautada pela palavra de Deus, pela vontade de Deus e não pela nossa própria vontade. Amém? Capítulo muito especial, realmente nos traz uma advertência solene, não é mesmo? Vamos falar com Deus, vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, te damos graças, Senhor, pelo teu grande amor. Te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Diante do que estudamos neste capítulo, desses ensinamentos e advertências, nós te pedimos, Senhor, que nos ajude a jamais praticarmos o que Mica praticou, esta religião onde a vontade própria era satisfeita. Não permita, Senhor, que sejamos enganados pelos nossos sentimentos e desejos. Dá-nos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos ser totalmente consagrados e guiados por Ti. Abençoe cada pessoa que está acompanhando o nosso projeto de estudo da Sua Palavra. Fica conosco em mais esse dia. Perdoe os nossos pecados, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. E até nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.